questão declinável. Ou seja, expressam-se as diferentes funções que pode o substantivo ou equivalente desempenhar mediante variações específicas no final da forma. Tais variações múltiplas para cada caso se enfaixam em séries correlatas, que constituem sistemas de terminações características. Cada sistema assim estruturado forma uma declinação clissis, que é a palavra declinação no grego, também, né? Você pode ter ali a questão de declinação também, é uma forma estruturada de clissis. Então, vamos lá. Nós também temos aqui, todavia, no uso corrente, pode-se empregar o termo declinação em 3 acepções distintas, particulares que merece tida sempre em mente. Pode-se, pois, entender por declinação o seguinte: primeiro, o sistema de desinência todas que constitui a flexão de uma forma. Por exemplo, da palavra aletheia, verdade. Declinação, neste sentido, seria o conjunto de desinências que se lhe apendem, né, ao tema para expressar as diferentes funções e relações. Dois, ainda trabalhando com a questão técnica da declinação. O sistema específico de flexão de uma forma em distinção do sistema flexional de outra. Assim, nessa acepção, a declinação aletheia é uma forma, uma outra diferente e distinta de declinação é piscis, pé. Por exemplo, o e, né? Nós temos aí a questão do e, mas vamos lá. Terceira, a inflexão total da palavra, isto é, a enumeração de todas as formas assumidas nos diferentes casos do sistema. Com este significado de aletheia e piscis, por exemplo, a declinação seria a setação serial da forma de cada caso, nos diferentes números, segundo as funções que apresentam. O tema do vocábulo, o tema você já sabe que é a vogal temática, né? Quando a gente fala sobre o tema, a gente já está falando aqui sobre a vogal temática, né? Temática, beleza. Do vocábulo, acrescido das desinências específicas de cada caso. Então, nós temos a vogal temática, o tema, e nós temos a desinência, né? A desinência. Vamos lá. Aí, especificações. Distinção, vamos lá. Nós temos aqui uma coisa que você precisa saber, Christian, que nem todas as palavras do grego se declinam. A gente está trabalhando com declinação de substantivos, nós podemos trabalhar com declinações também, com declinações substantivais, existem adjetivos que também se declinam, mas é uma coisa interessante, por exemplo, existem palavras que são chamadas de nomes próprios, que também são substantivos, mas nem sempre essas palavras se declinam, porque são substantivos indeclináveis, por incrível que pareça. Aí o cara pensa, não, mas substantivo de primeira e segunda declinação declina, mas tem substantivo que não declina e algumas outras palavras não se declinam. Mas vamos lá, distinção. Primeiro, preposições, está aqui, ó. Vamos lá. Preposições, advérbios, conjunções, interjeições não sofrem variações flexionais, ou seja, não se declinam. Pelo que se designa de partículas indeclináveis, não se declinam, pois. Olha aí, vamos ver o que é que não se declina. Não se declina, pois, o verbo em suas formas finitas. Por exemplo, nós vamos trabalhar com verbos em suas formas finitas, exibe seriação flexional própria, diferente da inflexão dos substantivos e similares, tecnicamente designada de conjugação, ou seja, quando se trata de verbo, Christian, a gente vai trabalhar com as terminações, sim. Vamos trabalhar com as terminações verbais, sim. Mas não, você não pode, como você vai ser professor de grego, você não pode, porque esse curso aqui é para gerar professores mesmo. Você não pode dizer que substantivo declina. Seria um equívoco técnico e linguístico muito grande você dizer que um verbo declina. Substantivos são declinados, mas o verbo em sua forma finita
e que exibe seriação flexional própria, e essa seriação flexional do verbo é diferente do substantivo, da inflexão dos substantivos e similares, tecnicamente designada de conjugação, ou seja, quando você for trabalhar com terminação do verbo, você vai conjugar aquele verbo. Portanto, dir-se-á que as formas verbais finitas se conjugam e não se declinam. Quem se declina são substantivos e adjetivos, tá? E algumas outras palavras. Mas substantivo, é uma questão de verbo, você não pode dizer que o verbo ele declina, ele se conjuga. E, professor, também como substantivo, as terminações verbais sofrem variação? Sim, sofre variação, né? É flexionado a terminação substantivada, mas no verbo você não pode dizer que você está declinando, você está conjugando o verbo, que é uma outra coisa no grego. Vamos lá. Os substantivos, o artigo e os adjetivos, os pronomes e os particípios, por sua vez, se flexionam em termos do que se conhece como declinação. Logo, declina-se. Veja bem, o verbo conjuga substantivos, artigos e adjetivos e pronomes no particípio, os particípios, né? Eles se declinam, mas verbos se conjugam. Então, eu acho que eu vou inclusive passar aqui essa gramática para que você saiba que quando você for falar com o professor de grego, você não cometa a gafe de dizer, olha, aqui a declinação verbal